Boa tarde, estamos de volta aqui com o Prosas MP e hoje a gente está com um convidado muito especial, mas antes de apresentá-lo, eu me apresento, sou Cassiana Machado, uma das sócias das MP, e estou aqui também com o João Paulo Zampieri, que tenho certeza que todo mundo já conhece, mas que também é um sócio aqui das MP. Estou aqui com o Alberto Reutemann, nosso convidado super especial. O Alberto, ele é bastante conhecido por ser autêntico, então eu vou pedir para ele se apresentar de forma muito autêntica e aqui, tá? Pode quebrar os protocolos, fique 100% Ótimo. à vontade, Alberto. Que alegria, Cassi, que alegria. Meu amigo, minha amiga, que legal. Zampi, que legal. Opa, também. valeu, João, junto que aí. legal. Obrigado, alegria estar aqui. Alberto Reutemann, Escola do Caos, Caos Corporativo, APSA e tudo mais. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Vamos pra cima. Muito bom. A gente vai falar um pouco hoje de liderança, de gerações. Mas antes eu queria começar falando um pouco aqui de cima do mundo, né? Você estava lá em Davos, participou do encontro, transmitiu um tanto de novidades, mas eu tenho certeza que você guardou alguma coisa aí, as Guardei. 7 chaves para contar aqui no Prosas MP. Então, conta pra gente, né? O que assim, te tirou o chão lá em Davos e que a gente vai compartilhar com o nosso público do agronegócio. A queima-roupa, assim, já, que me tirou do Queima-roupa. do Queima chão, tá bom? roupa. Já vamos Frio, entrar, né? Já chega causando. Não, é importante, pessoal, deixar bem claro que a gente tem uma pessoa aqui, como o Alberto Reutemann falou, da Escola do Caos. Já a empresa dele já tem um nome assim emblemático, Escola do Caos. né? Caótico. A isso, gente é. vai falar sobre E o Alberto isso. tem trabalhado muito conosco e sempre tem impressionado as plateias, tem sido muito aplaudido. Obrigado. E hoje, pra gente falar de liderança, o grande prazer nosso, como a Cassiana falou, é que é uma pessoa que, além de todo o conteúdo, ele sempre se aprimora, né? E ele teve em Davos, Com né? certeza. Então é legal trazer informações para nós. Ok. Bom, em primeiro lugar, uma honra estar aqui. Obrigado, vocês com telespectadores tão incríveis e ouvintes também. Davos é o maior encontro de liderança que existe, né, na atualidade. Ele acontece uma vez por ano. Davos já começa com uma ruptura, né? Porque o Klaus Schwab, quando ele cria Davos, é uma época, nos anos 70, onde as empresas, quando você perguntava para qualquer pessoa por que uma empresa existe, ele falava, todo mundo falava, a empresa existe para dar lucro. E ele faz um estudo nas universidades da Alemanha e fala, ó, uma empresa não existe só para dar lucro. Ela existe para contribuir com a melhoria do ecossistema, para gerar empregos, para permitir o equilíbrio entre a diminuição, né, das diferenças de classes sociais. E aí ele foi a primeira pessoa que a gente tem noção que teve um cancelamento. Aí falaram, esse Klaus Schwab aí, o que ele tá falando? Esse professor vindo Tá com com essa nada. história, tá com nada. Aí ele resolve fazer uma explicação para os presidentes das grandes companhias de que ele tá certo na tese dele, que virou uma tese de doutorado. E os presidentes de companhia naquela época se reuniam, ele queria pegar todo mundo no mesmo lugar, e ele descobriu que todo mundo ia para Davos, onde tem as pistas de esqui. Aí ele vai lá, junta uma turma de presidentes de companhia e apresenta as ideias dele. E é nessa hora que começa a surgir o Fórum Econômico Mundial. De 1970 até hoje, todos os anos acontece uma vez por ano, e aí vão se juntando chefes de Estado, presidentes de grandes companhias, influenciadores, formadores de opinião. E esse ano também foi muito especial e muito diferente de tudo. Primeiro porque a gente está vendo um recrudescimento absurdo da guerra, né, da Rússia com a Ucrânia. Inclusive tive a oportunidade de ver o Zelensky ali. Peguei na mão do Zelensky. Davos é um negócio sensacional, né? Porque você passa por 5 barreiras policiais provando que você é convidado para estar lá. Você E pode depois estar que ali, tá né? lá, tá tudo junto. Então tá lá, tá tudo junto. Então você tá vendo a apresentação da McKinsey numa sala que vai apresentar em 20 minutos o relatório do ano da McKinsey, tá todo mundo assistindo, você sai correndo para ver o relatório da KPMG, no corredor você topa com o Zelensky, topa com a Greta Thunberg, com a Malala. Então é um ambiente que é absolutamente fora de qualquer congresso que você possa imaginar. Então você fica com aquela sensação de que de fato você está no centro das decisões, né? No centro do mundo. Então por si só, Davos já representa, e é muito difícil chegar lá, né? Você tem que pegar um avião, tem que pegar trem, tem que pegar carro, tem que pegar um teleférico, a hora que você chega, você pega uma escada e depois ainda tem que pegar um elevador. Então a hora que você chega, você já tá cansado. Se for bandido, já desistiu no Já caminho. desistiu, cara. Já desistiu, né? Meu carro foi revistado acho que umas 40 vezes, porque eu fui todos os dias, né? São 5 dias. E aí abre porta-mala, tira tapete, vê, olha teu bolso, passa por raio-x. É sensacional, mas foram palestras incríveis.
Olha, eu não sei se a gente ia passar lá não, viu, João Paulo? Tô pensando aqui, será que a gente chegaria lá? Ia chegar lá. E com tanta gente importante que eu falo é muito além do cargo, né? Acho que são pessoas que moldam o mundo, né? A história mesmo da criação e como faz falta isso hoje em dia, né? Pessoas que veem uma oportunidade ou veem uma dor que o mundo está passando e fazem e agem para montar algo diferente para aquilo ali ter um impacto no mundo. Então, estando ali com essas pessoas e com esse histórico, né? E além de estar lá, né, é tirar seu chão, se você fosse resumir, eu sei que essa pergunta é muito difícil, porque você viu, né, muito conteúdo. O que você acha mais importante da gente capturar de lá e trazer aqui para dentro do agro? Eu acho que para o agro tem uma questão de que a gente vai viver agora um momento de elevação dos custos em todos os aspectos. Estamos vivendo, A gente já está vivendo. já está Né? subindo. Há um consenso de um processo inflacionário muito grande, principalmente pelo fato de você ter os principais atores hoje do planeta que têm acesso às terras raras estarem em conflitos. Né? Existem 32 conflitos hoje pelo mundo. Desses 32, 28 são produtores de insumos que vão chegar na agricultura brasileira. Direto ou indiretamente impacta no consumo. Cálcio, sódio, tudo vai chegar. O segundo aspecto diz respeito a uma postura americana. Em Davos, por exemplo, a gente ouviu muito a palavra desglobalização, que é um efeito sanfona. A gente queria globalizar, queria ter acesso à blusinha da China, né? Comprar Mercado Livre de todos os lados. E os Estados Unidos chega e fala Make America Great Again. Quando ele fala Make America Great Again, ele convida a China para falar Make China Great Again. Make Union European Great Again. Então, nós vamos passar por um processo que a gente vai precisar procurar cada vez mais a autossuficiência. Mas se você mora na Ásia, a autossuficiência está muito próximo. Você tem um mercado pujante. No Brasil, basicamente, você tem o Mercosul. Então, a gente consegue se isolar e viver só com a Argentina, com o Chile, com o Equador, o nosso mercado? Não vai conseguir. Então, como a gente consegue Queremos fazer? isso, né? Pois é, seria ótimo se a gente tivesse um mercado agrícola que pudesse gerar insumos ou receitas recorrentes, porque existe um mercado consumidor ativo que demanda isso. Mas a gente depende, em primeiro lugar, de tecnologia baseada em chip que está em Taiwan. Precisa de incentivos do governo. E a gente sabe Os insumos que a gente usa, boa parte, defensivos, fertilizantes, vem de fora. Vem de fora, vem da Europa. A gente não tem, vem muita coisa da Rússia. Então, há um controle, e principalmente pelo fato de a gente não ser também um país que tem um processo de industrialização forte. A gente vem passando desde a década de 80 por um processo de desindustrialização. A gente não tem grandes incentivos agrícolas, industriais. A gente está virando um país de comércio e serviço, basicamente. Então, de fato, eu acho que para o agronegócio, a gente precisa o tempo todo procurar cada vez mais acurar nossa capacidade de fazer bons acordos, enxergar onde estão as melhores oportunidades de negócio e reagir rápido. É estilo aquele vendedor de guarda-chuva na porta do metrô quando começa a chover. O produtor, o distribuidor, reagir rápido. Qualquer mudança internacional, como eu pego isso e faço a limonada. E pensando nisso, né, João? E, enfim, conectando com os nossos clientes, e a gente escuta muito o que está acontecendo nos Estados Unidos ou no mundo como um todo e os impactos que isso tem, né, dentro do agro aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqueles dois tipos, né? O que vem isso como uma ameaça e, enfim, como que isso vai impedir o crescimento dos negócios. Mas a gente tem muita gente que está vendo as oportunidades e como fazer esses acordos, como aproveitar o momento de forma muito ágil, né? E compartilha com a gente na sua percepção, né? Assim, vamos para o copo cheio, né? Quem está realmente aproveitando essa oportunidade, aproveitando esse momento, está fazendo o quê? Eu sempre gosto assim, quando eu tenho um problema, eu falo assim para os clientes, né? Eu vou visitar algum cliente, o cara, não, o que tá assim, assado, eu falo assim, faz o seguinte, sai da mesa, pega as peças que você tem certeza e põe na mesa, mas olha as peças. Depois que você olhou todas as peças, como se fosse quebra-cabeça, você começa a ter uma noção para onde você vai, né? Só fortalecendo o que o Alberto acabou de dizer, a gente, além de ter um probleminha no Brasil, que as pessoas falam, não, porque a gente produz comida para o mundo inteiro, é verdade, mas para produzir comida, gente, quem está nos assistindo aí, vamos lembrar o que acabou de ser falado aqui. Os fertilizantes, boa parte vem de fora, os defensivos, boa parte vem da China, da Índia, dos Estados Unidos, ou seja, nós dependemos dos outros. Então, ninguém é autossuficiente. Vamos lá. Um outro ponto importante, geograficamente, a América do Sul é longe.
ela é longe. Uhum. Então, se você pegar uma China, uma Índia, uma África, ela está no coração do mundo. A Índia já diz que ela é o coração do mundo. A China também fala. Nós estamos longe. Então, apesar da Terra ser redonda, mas geograficamente, quando você pensa em transporte, a gente é o mais longe. A gente é longe de tudo. Então, é uma desvantagem. A gente tem que entender isso. Agora, vamos à sua pergunta. O que a gente tem notado? O mundo é um ciclo. Então, você tem os tempos de vacas gordas e os tempos de vacas magras. O agro sempre teve. Há vacas gordas, vacas magras. Em algum momento vem a vaca gorda de novo. O que eu queria trazer aqui para a mesa, muito porque a nossa discussão é de liderança, e você teve lá no fórum de liderança, é que o comportamento dos líderes fazem toda a diferença. Tem aquele líder que ele olha, respira e ele fala, poxa, se tem crise para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo. E a pessoa que focar mais na oportunidade é o primeiro que vai sair. Mas eu tenho notado que uma parte considerável e uma parte muito grande da liderança se apavora, falta estômago. E essa falta de estômago que me preocupa. Porque, cara, o líder é o líder, ele é responsável pela tropa. E eu tenho sentido uns líderes mais desesperados. Então, ele olha tudo isso, poxa, guerra, produto, insumo, dólar subindo, conflito. Eu, honestamente, eu fui criado numa época que a gente pensava assim, pô, o que a gente pode tirar de proveito nisso? Ponto. E vamos focar no proveito nisso. Hoje eu vejo os caras falando, nossa, crise, vão cortar, mandar embora para treinamento, para isso, para aquilo... E vamos parar total. Se quer parar total, você para mesmo. Mas para tudo. Entendeu? É essa a diferença que a gente tem visto. E ficar parado, né, durante uma crise, na minha visão, uma das piores escolhas possíveis, porque se você parou, quando você retomar, você vai estar ou no lugar que você parou, ou ainda pior. Né? Avançando é que não estará. E aí, pensando nisso, você trouxe aqui a temática da liderança, né, João? E quando a gente conecta liderança com esse mundo mudando, esse tanto de variáveis, tudo que está acontecendo, a gente lembra do mundo instável, né? Incerto, enfim. Aí tem N características para a gente descrever esse mundo que a gente está vivendo. Tenho certeza que está todo mundo cansado, né? Porque é uma palavra que a gente escuta, acho que dia sim, dia também. Estou muito cansado. E realmente cansa, né? É muita mudança e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, pensando na nossa liderança, né? E aí conectando com tudo que está acontecendo no agro, e crise, enfim, e oportunidades, né? Tanto boas e, enfim, ameaças ruins. Como lidar com tanta mudança e com tanta incerteza enquanto líder? É a pergunta de $1 milhão. Simples. Pergunta simples. Eu acho que tem uma questão... O João trouxe um aspecto fundamental, né? Tem uma questão de cultura que eu acho que a gente vai ter que se reinventar o tempo todo. O brasileiro, principalmente os líderes, vem de uma geração X e baby boomers. Quem está no comando hoje das empresas ou é X ou é baby boomer. Mais o X até do que o baby boomer. E a gente vem de uma geração que passou a valorizar a previsibilidade. Então a gente gostava e gosta ainda de fazer planejamento estratégico. De 5 anos. De 5 anos. Então, quanto que a gente vai vender em dezembro, em abril do ano que vem? Qual é o custo? A gente faz aquelas linhas e fala, eu quero ter lucro lá em agosto do ano que vem, de não sei quantos. O EBITDA vai ser... E o processo de previsibilidade foi ressignificado. Então, a gente não tem mais essa característica de conseguir prever o que vai acontecer amanhã. Talvez um bom planejamento deva ser feito para os próximos 3 meses. Por quê? Porque você ainda tem um pouco de controle para enxergar o que pode acontecer no planeta. Mas é interessante porque um autor indiano chamado Rohit Bhargava fala que a gente vive um ambiente de permacrise, que é uma crise atrás da outra, sem ter tempo de reagir. Então, a gente vira motorista de ambulância. Só que o motorista de ambulância não pode ficar nervoso, concorda? Porque senão ele infarta. Então, se eu entrar na vibe... Chegaram para a mulher dele à noite e falaram, pô, você tá tenso por quê? Tenso porque eu corri bastante. Corri bastante. Ele tem que saber lidar. Que ele é o dia a dia dele. É isso, é verdade. Esse é um bom ponto. A metáfora a gente vai ser motorista de ambulância, só que eu não posso somatizar todo esse tempo. Imagina se eu entrar na vibe do meu doente que está lá atrás, morrendo, eu vou entrar também no desespero, não tem como. Então a lógica, eu acho que é conseguir entrar num aspecto de aprendizagem recorrente, de ressignificar aquilo que você sabe, questionar determinados paradigmas que nos fizeram entrar nesse mercado, principalmente relacionado a cliente. É um momento de profundo entendimento da realidade dos nossos mercados, dos nossos clientes. Então, se eu posso dar uma dica de $1 milhão, se torne especialista em gente.
Aprenda sobre as pessoas com que você vende, para quem você vende, com quem você se relaciona. Aprenda sobre seus parceiros, seus fornecedores. Fique expert no entendimento de seus concorrentes. E você não precisa fazer isso de uma maneira global. Pega o seu microambiente, o seu ecossistema e vire especialista. Só colaborar com uma frase que eu vi essa semana, é gozado que você permeou ela de outra forma, né? E eu vi uma frase do Bezos, né, o dono da Amazon. E eu falei, caramba, tem hora que você se sente pequeno, né? Quando a pessoa é muito inteligente, né? O cara é dono da Amazon. Não é acaso, nem Não é sorte. acaso. E perguntaram para ele o que as pessoas mais te perguntam nas palestras. E ele respondeu, sobre o futuro, as tendências do futuro. Ele falou, isso é o que mais me irrita. Porque ninguém pergunta sobre o presente, o que eu tenho certeza sobre o presente. Ele falou, e o que hoje permeia a minha empresa são as coisas... Não, ele falou, ninguém me pergunta sobre o que não muda. As pessoas perguntam sobre o que vai mudar no futuro. Ele falou, e o que eu tenho... O que nós devemos fazer atualmente é trabalhar com o que a gente tem certeza. Ele falou, por exemplo, na Amazon, eu invisto... Olha só como é básico. Eu invisto muito mais dinheiro no que eu tenho certeza. Por exemplo, as pessoas vão continuar querendo comprar com velocidade. Porque se eu vendo através de e-commerce, pô, não vai mudar isso. Ele falou, daqui 10 anos, quem está no e-commerce vai querer velocidade. Eu compro hoje, quero daqui a pouco. Aí que eu ponho meu dinheiro. As pessoas continuam querendo preço. Porque o cara compra no e-commerce porque já é um cara de preço. Quem quer o serviço, a atenção, vai na loja. Mas também quer a qualidade. Então, eu tenho que trabalhar essas 3 fontes. Isso eu tenho certeza, não vai mudar. Vai mudar. Então, eu ponho mais dinheiro nisso. E as pessoas não perguntam para mim assim, o que você tem certeza? Ele falou, as empresas, hoje em dia, deviam gastar um tempo com os times discutindo o seguinte, o que você tem certeza de hoje e que não muda para frente? Se elas já garantissem isso, já facilitaria muito tempo. E eu parei para pensar, ninguém discute isso. Parece que é caipira. Caipira não, parece que é cafona, é demodê, um líder de uma empresa falar assim, vamos chamar todo mundo. Eu nunca vi, eu tenho 38 anos de empresa, dos quais 34 como líder já, comecei a liderar algum time. De alguém chegar e falar assim, vamos discutir o presente, o que a gente tem certeza que não vai mudar. Eu nunca vi. É isso, menos futurismo e mais presentismo, né? Mais presentismo. Acho que pensar muito no futuro, enfim, e trabalhar N cenários, talvez seja até uma forma de fugir do presente, né? Então... nós não estamos discutindo, veja bem, não estamos discutindo que isso não é importante. Pelo Sim, amor de Deus, sim. Os consultores que fazem planejamento estratégico, nós também fazemos, tá? Também, é importante. Nós também fazemos. Mas o que ele está dizendo é que você não pode descartar o que você tem certeza no presente. Sim. Só É isso. isso. É Mas disso que nós estamos falando. Tem uma estatística da Accenture que fala que a gente fica 80% do nosso tempo pensando no futuro, né? Aí, ó. E não pensa no presente. E não né? pensa no presente. Eu acho que, e além de não descartar, é saber o momento de aprender, desaprender, desapegar daquilo que a gente tinha certeza, né? E colocar e construir novas certezas. Isso é muito complicado, porque a gente é apegado, né? O comportamento humano, a gente se atém às nossas crenças, ao que a gente sempre aprendeu, o que a gente sempre fez. E aí, entrando nesse tema, né, do que a gente sempre fez, e a gente quer continuar fazendo igual, a gente volta no que você falou das gerações. Cada geração se moldou no momento de mundo, né? Aprendeu as coisas de uma forma, e agora está todo mundo junto dentro das empresas. E aí, o que é certo e o que é errado? Né? Como é que a gente gerencia essa diversidade, considerando que todo mundo, no seu ponto de vista, está certo, né? Vou brincar aqui, tá? Você falou assim, na minha época eu aprendi dessa forma. Hoje as pessoas vão aprender diferente, né? E quando a gente fala, qual que é o jeito certo, né? Vamos sair um pouco dessa pergunta, né? Que é a pergunta óbvia, é como que a gente faz para dar certo? Como é que a gente usa o melhor de cada uma dessas gerações e engaja essas pessoas no mundo do trabalho, né? A gente está vivendo aí uma crise do desengajamento, né? Números de adoecimento, de afastamento super alto, que a gente mais escuta, né, João Paulo, dos nossos clientes nossa, eu preciso de uma pessoa boa porque tal pessoa saiu ou porque a gente vai ter que fazer um desligamento. Então, o giro das pessoas está muito alto, né? Tem uma instabilidade, então, vê uma frustração, vê um problema, as pessoas estão tendendo a desistir. Será que é isso mesmo, né? Como é que a gente gerencia esse tanto de geração que está se encontrando, né? Tira o melhor de cada uma para a gente conseguir performar os negócios. E, obviamente, né, coloca todo mundo olhando para o futuro na mesma direção. Eu acho que a primeira coisa, Cassi, é a gente parar de demonizar
as outras gerações, sabe? Porque é a primeira vez que a gente tem 5 gerações trabalhando no ambiente de trabalho. Exatamente. Primeira vez. Isso nunca aconteceu. Porque as gerações também estão... As curvas estão encurtando, né? Sendo rápido, Tá mais rápido. Então você tem lá a geração Baby Boomer, X, Y, Millennials e Z. E agora a A Alpha. Alfa chegando. Já tá chegando. E daqui 10 anos a Alfa tá trabalhando aí. A Alpha já tá... E já tá vindo a próxima. Os Enzos e as Valentinas já estão virando chefe, né? Já Então já começou o sinal, né? Mas é curioso enxergar porque boa parte dos geração X demonizam geração Y. E falam assim, essa molecada, até de uma maneira pejorativa, né? Não gosta de ler um livro, não quer trabalhar, tá? Esses caras e essas minas querem vida mansa. E a gente perde uma oportunidade. Tudo de mão beijada. Na minha Sim, época, sim. né? Eu sofri. E eles não querem nada, é tudo. Então, eu acho que se a gente também, eu sou da geração X, né? Se eu tivesse tablet, se eu tivesse podcast naquela época, provavelmente eu ia querer aprender pelo YouTube. Entrar em qualquer podcast para ouvir, um videocast. Eu aprenderia muito mais rápido, né? Esses dias aí eu tava vendo meu filho estudar, né? E era interessante porque ele entrava no ChatGPT e falava assim, cria uma simulação da prova de macroeconomia. E aí o ChatGPT criou um simulador e ele carregou as provas anteriores do professor e falou assim, baseado na mente do meu professor, me gere a prova que pode ser aplicada amanhã. E o ChatGPT falou, claro, vem. E aí ele comentava e vinha. Eu adoraria ter essa ferramenta. Na nossa época, a gente não tinha alternativa. Ou você tinha livro ou professor particular, custava uma fortuna. Então, o teu processo de educação era doloroso. Ilimitado. Você não tinha saída, você era obrigado a prestar atenção na sala, porque não tinha um complemento, você não tinha como tirar foto. Hoje os alunos não anotam nada. Se o professor é da geração X, fala assim, anota aí, menino. Não tá prestando atenção? Eu falei, tô. Mas no final eu tiro uma foto da lousa. Então, eu acho que o não princípio... tinha nem como tirar foto, Tinha nem né? como tirar foto. Imagina, você tinha foto de... Você levasse Era a filme, câmera... você ia gastar a foto. Não, mas sempre tinha o melhor aluno da sala, que aí você pedia o caderno e depois copiava, Era incrível. Então, a forma de organização era se o caderno fosse limpo e tudo anotado. Agora, imagina a gente naquela época levar a nossa máquina Kodak com 12... Era 12, 24 e 36, 24 né? e 36. Você não pode errar. Tira a foto. Era só um momento que você tinha que registrar. Então, a lógica, eu acho que das gerações é entender que a gente chega com mindsets diferentes. Como é que eu aproveito isso a favor? Então, eu gosto de fazer a metáfora de um campo de futebol. Você tem o zagueiro, você tem o goleiro, você tem o atacante, cada um na sua posição fazendo o melhor. E o time ganha. Pega o geração X, geração Z, o Y. O que tem de cada um melhor? Porque o objetivo é ganhar o jogo. Não é tentar ver quem é o artilheiro. E tem pra onde fugir, né? Se a gente pensar que estão nascendo menos pessoas, as pessoas estão casando menos. Enfim, então tudo tende pra gente ter diminuição de pessoas, então a gente precisa usar quem tem e de todas as gerações, né? E aí, né, João Paulo, no agro a gente vê muito essa história, assim, que, preciso de tal pessoa, a gente precisa mapear os talentos, e parece que são sempre os mesmos, assim, como se a gente não estivesse se abrindo pra essa juventude chegar e aprender e fazer diferente. Mas a gente organiza esses fóruns de liderança, né? E nosso terceiro fórum foi debatida essa questão das gerações, né? E foi um sucesso. E a gente observou na nossa literatura, nossa pesquisa, que ninguém discutiu isso como um fórum. Você vê como é incrível, porque todo mundo reclama da dor. Sim. Todo mundo reclama da dor. Reclama. E encheu, nós vendemos muito mais ingressos do que nós queríamos vender. Porque, na verdade, todo mundo pensou, mas não achamos nenhum lugar que as pessoas discutem isso. Será que todo mundo tem esse problema, né? Acho que não, as pessoas e pior é o estão... seguinte, nós marcamos o fórum porque os clientes chegavam pra gente, nós íamos visitar os clientes falavam assim, poxa, mas esse conflito de geração eu não sei o que fazer, esse conflito de geração eu não sei o que fazer, esse conflito de geração eu não sei o que fazer. Não dá pra trabalhar O com essa Rousseau, molecada. que é um psicólogo que eu sigo aí, ele escreveu alguns livros e tal, ele fala uma coisa muito importante, que falta a humildade. Porque quem chega também, a gente fala assim, pô, os caras não estão nem aí e tal. Primeira coisa importante é ter humildade de falar assim, olha, tá bem, quem chegou, existe uma pirâmide, não é todo mundo da X e da Y que chegou aqui. A maioria da X e da Y já aposentou, já parou pelo caminho. Quem chegou, quem da nova geração, talvez deveria olhar e falar, poxa, o que esse cara tem que ele chegou? Mas em contrapartida, o cara da XY que chegou... tem que olhar e pensar assim, tem um monte de coisa que eu não tenho, e não tem mesmo. Essa capacidade da nova geração de inovação, de fazer rápido, pensar um monte de coisa e trazer para a empresa, o cara da XY não tem. Ele não tem.
Ah, mas vai encontrar um ser humano. Conectar, Um né? ser humano aí que vai falar, não, mas eu sou assim, sou mega conectado. Tá bom, meia dúzia, mas a gente precisa disso. Agora, a geração nova tem algumas coisas que a geração mais antiga acha que não é legal pela cultura. E pela cultura da mais nova, ela vai achar que a geração antiga, e vice-versa, os dois vão achar. Só que a própria geração que hoje é a Z, ela vai pensar isso da Alfa, e a Alfa vai pensar da Z. Então não adianta ficar falando mal, porque daqui a pouco você tem deve estar na terceira geração, você está próximo de 40 anos. Daqui, quem está com 20... Gente, 22 ela tem, obrigada, imagina. Alberto, obrigada. Quem está com 20 hoje, mas é sério, quem está com 20 olha para quem tem 40 e eu tenho 60. Uhum. Então quem está com 20 olha para quem está com 40, acha o 40 velho. Mas quem está com Sim, 40 olha sim. para o 60, E acha a o gente 60 já esteve velho. nesse lugar, né? Quando tínhamos 20 anos, a gente tinha esse E nós, julgamento. então é o seguinte, tem que ter humildade todo mundo. É. Tem que ter humildade todo mundo. Porque você tendo humildade, você olha para as pessoas que estão chegando e você fala, cara, eu preciso de você. Vocês não estão vendo aqui, eu vou chamar aqui. Vem cá, Ana, faz favor. Vem cá. Vem aqui atrás de mim, aqui aparecer no vídeo. Finalmente um representante das apareceu jovens aqui. A gerações. Ana, baixa aqui para aparecer no vídeo. Quantos anos você tem, Ana? Eu tenho 26. A Ana tem 26. A gente contratou a Ana com uns 24, foi isso? Vai fazer 3 anos agora. 3 anos. E a irmã dela também trabalha com a gente. E é gêmeas, então a mesma idade, com certeza. Né? Ela entrou na empresa e ela é da geração Z. Imagina para ela, eu tenho 3 vezes praticamente a idade dela. Então o conflito é muito grande. E a Ana e a irmã dela chegaram arrebentando na empresa. Né? A Ana chegou primeiro, uma pessoa que eu tenho maior carinho, maior respeito, maior admiração. E a gente hoje não trabalha sem ela na nossa área de marketing. Dependemos muito dela, que organizou tudo isso aqui. Então, eu queria dizer o seguinte, tem problema nas novas gerações? Deve ter, como tem nas antigas. Obrigado, Ana. Mas, tem um agradecimento muito especial para essa menina aqui. Mas tem gente boa em todas as gerações. Tem. Né? Tem lacunas e tem pontos fortes, né? Tem uma atriz que eu gosto muito, uma atriz francesa, né? Escritora também, chamada Camille Claudel. Ela tem uma frase maravilhosa. Há sempre algo de ausente que me atormenta. Olha isso. Há sempre algo de ausente que me atormenta. Se eu olho uma geração, vai ter alguma coisa ausente que vai nos Isso é atormentar. legal demais. Eles não são organizados, eles não são focados, eles são dispersos. Ninguém atingiu a perfeição Ninguém atingiu. ainda. Exato. O sucesso está no Não, e tem um blend. ponto que também exige mais humildade ainda. Sem dúvida nenhuma, quem criou a geração Z foi a X. Exato. E eu falo assim, eu vou nas reuniões, o pessoal, não, porque não dá. Eu falo, mas e quem criou? Foi a gente. Os pais deles foi a gente. Sabe quem que é a geração mimimi? Eu tava tomando banho hoje e eu pensei nisso. Quem é a geração mimimi? A nossa. A nossa que falou assim, não, meu filho não vai a pé na escola. Meu filho prestar vestibular sozinho, eu vou levar ele na porta da escola. Vou dar tudo que eu não tive. Meu filho Sim. não vai estudar em colégio público, ele vai no particular. Quem é mimimi é a gente. É o pai que fez isso. O pai que falou, nossa, é perigoso, meu filho. Meu filho é perigoso isso, meu filho é perigoso aquilo. Conclusão. Com certeza. Então a geração mimimi foi a X. Foi a X. Quem não foi a mimimi foi a Y, que cuidou de nós na pancada, na porradaria. Ótimo ponto. E a gente vê um movimento, né, de pais acompanhando profissionais, por exemplo, em entrevista de emprego, né? E quando a Nossa. gente pensa sobre isso, nossa, e é muito simples a gente cair nesse lugar de demonizar o jovem que tá indo. Mas espera aí, o pai tá indo junto. E outra, a empresa aceita. Exato. Então, a gente tem um papel também da empresa nessa equação, né? Vamos falar um pouco aqui do papel da empresa para além do líder, né? Quando a gente pensa em empresa e na cultura organizacional dentro dessa organização, a gente precisa também pensar que cultura é essa que vai ser construída para dar conta disso tudo, né? De todas essas gerações, de não ter o, entre aspas, aí, o mimimi. Como é que a gente contribui enquanto empresa para a gente acelerar o amadurecimento desses jovens, né? Não é novo que a gente tem, né? Dentro do agro a gente brinca, né? É um RTV a cada safra. Então, você roda a safra e você troca o RTV. Em uma safra, ninguém aprende nada. Você não desenvolve. Você não desenvolve, você não ganha profundidade, né? Então, você faz uma safra numa empresa, aí você muda, faz na outra. Está sempre em busca de uma coisa, né? De acelerar, mas você não ganha profundidade. Mas a empresa tem responsabilidade nisso, né? Então, o que a gente precisa fazer enquanto empresa, né?
enquanto organização, para fomentar e construir uma cultura forte que permita a gente conciliar essas gerações e também ajudar esses jovens nessa curva de amadurecimento, mas não só os jovens, né? Uhum. Também os mais velhos e os mais experientes a sair desse lugar e a gente se encontrar no meio do caminho. Eu acho que tem questões interessantes aí na tua fala, né? A primeira delas é assim, a gente vive muitos estereótipos no ambiente de trabalho. Eu cheguei no mercado de trabalho, meu pai foi o primeiro a me dar o primeiro estereótipo, né? Alberto, chegue cedo, antes do seu chefe, saia depois dele. Mostra que você está se matando de trabalhar para ser merecedor e virar presidente depois de 30 anos, mas fique na mesma empresa. Quando a gente fala do amadurecimento do jovem, a gente entende que o jovem chega despreparado e ele tem que se adequar a uma realidade do mundo corporativo que é o padrão, é o formato, né? É o clichê. E eu acho que a gente está passando agora por um processo de tentar desconstruir uma série de dogmas do mundo corporativo. E por que a gente está tentando desconstruir? Porque tem gente morrendo na mesa de trabalho tendo infarto. Você nunca teve, segundo a Associação Médica Brasileira, uma quantidade tão alta de pessoas em burnout, cansadas, em absenteísmo, com ansiedade, as nossas doenças psicológicas e o suicídio, né, que pouca gente fala sobre isso, nunca tiveram taxas tão altas. E isso acontece por causa desse estereótipo do mundo corporativo que não se reinventou. Então, quando eu chamo um jovem para trabalhar na minha empresa e tento fazer com que ele se adeque à minha realidade, eu estou produzindo, assim como a geração X que está formando os Ys, eu estou tentando fazer com que os mesmos estereótipos que já são falidos e fracassados na nossa geração tentem se reproduzir para o Y. Então, talvez o exercício interessante seja a gente... Como é que essa geração Y desamadurece a nossa geração? Ou ressignifica, ou reinventa o nosso ambiente de trabalho? Essa geração que passou a ver os seus pais reclamando do trabalho. Que não podiam brincar porque o pai e a mãe falavam assim, eu não posso brincar porque eu tenho que trabalhar. Aquela geração que via os pais discutindo sobre temas chatos e discutindo, às vezes até brigando por causa de dinheiro, ou porque as férias não podiam acontecer, ou o pai e a mãe doente, tendo que se afastar, ou mudando seus planos porque o trabalho acabava interferindo na realidade deles. Então é uma geração que chega muitas vezes com um viés de que não quer. A gente trabalhava para viver e hoje a gente vive para trabalhar. Então é uma geração que talvez seja a solução para a gente ressignificar o ambiente corporativo. Se eu evito trazer a geração Y falando que eles não estão com nada, eu perco uma oportunidade de reinventar o meu jeito de ser. E eu acho que o que a gente precisa agora é resetar o processo e o modelo com que a gente trabalha. Roberto, eu concordo, gosto desse ponto, porque a gente tem que ressignificar nossa história, né? Perante eles, porque eles não gostam da nossa história. Não gostam. E você não pode querer implicar na cabeça das pessoas a sua história e falar que a sua história é certa. Mas aí entra o que eu te disse, a humildade. Você tem que ter humildade de entender o seguinte, cara, tá bom, eu cheguei até onde cheguei, mas não é, e eu preciso dessas pessoas e eu tenho a aprender com essas pessoas. Então eu acho assim, ó, humildade faz uma diferença muito grande. Tem um ponto que eu estava estudando e eu gostei demais de um autor, eu esqueci o nome dele agora, e ele fala que as histórias, para você se aproximar das novas gerações, fazem muita diferença. Na verdade, as histórias fazem diferença para tudo, né? Então ele fala assim, a história é mais significativo do que uma boa análise de dados. Então, ele convence mais do que uma boa análise de dados. Então, você está numa grande empresa, as pessoas chegam, esse cara mais velho, ele tem que ter um papel de falar, poxa, mas o que é essa empresa? Qual a história dessa empresa? Porque as pessoas que estão aí mais com a vida não significativa, que estão mais em burnout, eles não têm apego. Então, se você contar uma história, a história é verdadeira, não inventar a história, mas trazer aquilo numa história, o que é essa empresa? Qual a origem? O que está por trás disso? E amarrar nisso num propósito que os líderes não sabem fazer. Não sabem fazer. Existe uma expressão curiosa, porque é velha, se não me engano, é de 2014, alguma coisa assim, e do livro Propósito, que ele diz o seguinte, que inspiração vem antes de engajamento. E ontem eu estava numa empresa, o cara falou assim, não, me ajuda a engajar o pessoal. Eu falei, você quer engajar? Me fala mais sobre engajamento. Ele falou, não, esse pessoal tem que ir pro campo, o cara era velhão. É o brilho no olho. É o brilho no olho, tal. Eu falei, você sabe o que vem os engajamentos? Ele ficou parado olhando para mim assim. Eu falei, inspiração. Quem está inspirando o time? Ele falou, não tem tempo para isso. Né? Então, o que acontece? O time precisa acreditar num porquê. Aí vai voltar de novo alguns líderes e falar, mas isso é muito mimimi e tal. Mas o filho deles é assim.
Sem dúvida. Sim. E eu tenho trazido hoje para uma discussão que é o seguinte, tá bom, você quer que seus funcionários mudem, como você muda seu filho? Aí o cara trava. Uhum. Porque na sua casa, se dá porrada, você muda. Não é tão simples. Não, Muito simples. na sua casa você não muda mais nada. Se você não chegar lá, sentar para conversar, ter alguma coisa que inspire. E quando você contar a história, eu vejo meus filhos, eu comecei a observar meus sogro e minha sogra, estão ficando muito velhinhos. E quando eles ficam muito velhinhos, eles começam a contar histórias do passado. Uhum. E meus filhos agora estão adorando conversar com meu sogro, porque meu sogro toda vez tem uma boa história para contar. Então você vê, meus filhos já têm mais de 30. Mas mesmo com mais de 30, e eu vou que antigamente, não tem muito tempo e tal, eles param e ficam lá, eles falam, pô, vou contar uma história. As pessoas gostam de história. Gostam. As pessoas adoram história, entendeu? Então, o caminho do líder fazer é ele trazer aquela necessidade, aquele objetivo da empresa, o porquê das empresas, contando um pouco a história das organizações, transformando isso numa inspiração e amarrar isso num propósito. É muito importante ter um propósito. Muito. E precisa ser um propósito muito autêntico, né? Claro. Você Senão falou não é propósito, né? A gente falou do brilho no olho, né? E eu lembrei que um episódio que eu tive com uma pessoa muito jovem, era um estagiário. E aí a gente tá falando de construir valores e desse propósito e sobre o senso de dono. E aí ele olhou para mim e falou, mas por que senso de dono? Eu não vou ser dono. Maravilhoso. E é verdade. É isso. Ele não ia ser dono. Então, como é que você desperta o senso de dono da nossa época, né? E remodela isso, renomeia, porque até o nome precisa ser verdade para esses Então, jovens. mas olha só, eu desafio esse ponto pela história que me contaram. Olha que bacana, eu trabalhei numa organização que eu era apaixonado por organização. Uhum. E eu fui criado, e aí numa época mais antiga, com essa história de senso de dono, mas eu gostava de contar isso para as turmas. Mas a gente tinha um propósito, certo? Nós tínhamos um propósito na organização e para mim era sempre claro que o senso de dono era você garantir que aquele propósito transformasse as pessoas. Então trabalhando nessa organização, a gente juntos vão conseguir transformar. Então é aí que entra o senso de dono. Eu sou dono desse espaço meu para ajudar a tocar as pessoas, transformar as pessoas. Só que quando alguém fala senso de dono, ele não sabe explicar. E aí falta a história. E falta o propósito. E talvez não faça mais sentido essa história Talvez, para essa nova com geração. essa expressão. Como é que a gente remodela? Que eu acho que é isso. A forma mudou. Sem Precisamos construir novas dogmas, formas, né? São dogmas, são Caindo crenças. esses dogmas, né? E eu queria trazer um pouco disso, assim, para a realidade do cliente, né? Quando a gente pensa nos nossos clientes, e também são gente, né? Gente como a gente. Então, as gerações dos clientes também estão mudando. E a forma de se relacionar muda muito. Você falou um pouco, né, do adoecimento, dessa crise de saúde mental global. E tem uma grande tendência no mundo que é a solidão, né? Das pessoas ficarem mais sozinhas, terem mais dificuldade de relacionar, porque ao invés de estar na vida real, estão na vida digital, né? Como é que a gente aproxima e reeduca ou reensina essa geração também no relacional? Porque nem tudo está no WhatsApp. Se a gente pensar que tudo pode ser WhatsApp, pode ser digital, que papel que a gente tem na relação com o cliente? Então, para a gente realmente ter um papel de destaque, né, e conseguir gerar o valor próximo do cliente, que com certeza vai ser diferente quando você era RTV, né, JP? Então, você tinha, né, a propriedade estava lá, o agricultor estava lá para te receber. Tinham poucos, né? Hoje a gente tem uma fila. Então, como é que você se destaca, mas cria esse relacionamento para ser diferente, né? Como é que a empresa se prepara? Óbvio, tem que treinar. A gente precisa treinar e sempre tem que educar essas pessoas. Mas eu quero trazer aqui para o âmbito do relacionamento, né? Eu vejo que muito desse gap é relacional. Então, como é que a gente reeduca e traz de volta a importância do relacionar, da história, da narrativa, de ter conexões reais? O reitor da Singularity University chama Peter Diamandis, né? Ele fala que a gente vive uma era da abundância. Tudo que a gente precisa tem 1 milhão de alternativas, né? De opções. E, de fato, a gente vive um processo de digitalização. A gente o Greg McKeown, que tem um livro maravilhoso chamado Essencialismo, ele fala que a gente confunde ser ocupado com ser produtivo. Então, a gente passa horas no celular, tá o tempo todo respondendo e-mail, a gente está mais aproximando pessoas que estão distantes e distanciando as pessoas que estão presentes. Eu acho que essa geração vai ter uma característica de fato, ser cada vez mais incrustada nos aspectos digitais.
A gente vai estar o tempo todo com os nossos celulares grudados no corpo. Os nossos filhos e netos não vão ser diferentes. Por quê? Porque cada vez que você recebe um like, você acessa uma área do cérebro equivalente ao que o crack acessa. Então, existe um aspecto biológico que se confunde. Por isso que a biotecnologia estuda o fato da gente estar tão conectado com a tecnologia. Ela foi criada já pensando nisso, inclusive. Já pensando nisso. Então, a gente vai ter chip no corpo, a gente vai ter... A sensação de prazer, ela é imediata. A gente tem muita pressa. Então, a gente não aguenta ver um filme de 5 minutos, um vídeo de 5 minutos. A gente quer ver um vídeo de 30 segundos passando o dedinho. Então, a nossa vida é mais imediata, né? A quantidade de informações que você recebe em um dia é equivalente ao que os nossos avós recebiam em 70 anos. Por isso que eles ficavam casados, eles não se separavam, porque não tinha estímulo. Né? Hoje os casamentos são mais rápidos, a quantidade de divórcios é enorme, os relacionamentos são furtivos, fortuitos. Então, de fato, eu perdi a esperança de tentar convencer os jovens ou as pessoas do ciclo de relacionamento que eu tenho, que são da geração Y, a tentar mudar. O meu discurso tem sido outro. Se você tiver relacionamento presencial, você vai se diferenciar. O networking, a construção de relacionamentos, alianças estratégicas, vão fazer a diferença no mundo onde as pessoas vão ser virtuais. Então, acho que talvez a grande sacada é tentar parar de forçar as pessoas a se livrar disso. É uma força muito maior que a nossa. Não tem como competir. Tecnologia é incrível. A gente está num processo evolutivo que não vai voltar atrás. A questão é, se diferencie no relacionamento. Faça alianças, procure pessoas, crie amizades profundas. É isso que vai ser valorizado. E hoje já é assim. Você faz negócios com pessoas que você conhece. O brasileiro tem dificuldade, não? O brasileiro é muito do amigos, negócios à parte, quando ele deveria ser amigos, negócios faz parte. Quem é bom em fazer negócio é bom em fazer relacionamento. E no futuro, isso vai ser o principal aspecto que vai diferenciar as pessoas no mundo corporativo. Alberto, mas eu entendo essa questão do negócio à parte, que tem uma vírgula aí no que você falou, mas sim, estou provocando aqui. Porque existe um relacionamento, que é aquele relacionamento produtivo, que você olha e fala assim, eu quero me relacionar com essa empresa, com essa pessoa, com esse profissional, porque ele me agrega valor. O próprio relacionamento agrega valor. A pessoa tem um conteúdo, ele tem uma informação, ela está preparada. O que eu acho que está acontecendo no Brasil hoje é que essa questão do digital que nós trouxemos, todo mundo sabe tudo, mas no fundo a maioria não sabe nada. Superficial. E o cliente, e a gente tem percebido isso em entrevista com clientes, o cliente percebe quando o fornecedor chega e o cara, ele é alheio a tudo. Então ele fala assim, nós temos alguns funcionários de clientes nossos que ele fala assim, nossa, naquela região eu conheço todo mundo. Eu mando na região. Ah, é mesmo? Você vai olhar os resultados do cara, é horrível. Aí você vai tentar entender o que é mandar na região, ele faz churrasco com todo mundo, ele bebe cerveja com todo mundo. Mas todo mundo sabe também quem é um amigo da cerveja e quem é um amigo que você precisa para a hora do negócio. Exato. Né? Esse é o bom. Então é uma diferença muito grande. Sem A dúvida. gente tem aquele amigão que você fala assim, eu vou jogar bola lá, vou tomar uma cerveja com fulano, Gente vou boa. falar como foi o futebol no final de semana e você para aí. Conta boas Você piadas. para aí. Agora você quer conversar um assunto mais profundo, você tem aquele cara que você fala a história do mecânico do carro, né? Tem o cara que você vai confiar para ser o mecânico do seu carro. Exato. Então, e na hora que você está no desespero, ele não vai perguntar o preço, ele quer o mecânico que ele confia. Então, eu acho que essa questão do relacionamento, todo lugar que nós vamos, eu e a Cássia, que nós damos treinamento, alguém levanta a mão e fala, não, nada vai mudar, o importante é o relacionamento. Eu olho assim e falo, tá, vamos falar de O relacionamento. relacionamento e o boné. É porque eu não podia perder essa piada, né? Dá o boné. Então. Inclusive, o pessoal confunde o boné com o relacionamento. Confunde, Ele vai lá dar o confunde. boné, ele acha que é seu amigo. Sacou? Ele deu o boné, ele acha que é seu amigo. Que aí a gente tem uma outra parte só sobre dar o boné, né, Cássio? Que tem uma diferença de dar o boné ou valorizar o boné. Mas eu acredito que a gente tem que... Gostei muito do que você fala, que as pessoas... Existe uma carência humana. Existe. Uma carência humana. É muito legal, porque as pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão ficando tensas, as pessoas estão ficando um montão aqui, mas no fundo todo mundo quer colo. Ontem eu estava com uma cliente, um casal de irmãos, e aí a cliente falou assim, enquanto a gente vai tomar banho para jantar, eu vou lá visitar minha mãe. Aí ela voltou, falou, você visitou sua mãe? Ela falou, nossa, eu fiquei abraçado com ela pôs eu no colo dela e me abraçou tão gostoso, né? Você vê que o ser humano... Isso não muda nunca. Isso não muda. O Isso não ser muda. humano tem uma carência. Mas esse talvez seja um caminho que as pessoas estão subestimando. Mas está se perdendo muita qualidade da relação. Como os casamentos estão se separando por causa da qualidade da relação. Né?
E acontece o mesmo no profissional. Sabe que isso que você está Sim. falando é interessante, né, Cássio e João? Porque a maior parte dos meus bons negócios, dos meus melhores clientes, começaram como clientes e viraram amigos. Eu não tenho grandes históricos de amigos que viraram clientes. Mas aí inverte, né? Mas quando tem um bom cliente, você Bom presta um ponto, bom serviço, bom ponto. se cria uma confiança pelo fato de apresentar coisas incríveis, uma solução legal. O natural é que abram-se portas para que eles se tornem seus amigos e isso aumenta, né, o teu ticket médio da próxima compra. Mas eu concordo contigo, foi muito mais difícil fazer negócios com quem jogava bola comigo, que eu conheci lá no Campinho, do que virar um amigo, um cliente, se tornar um amigo, um cliente que eu fiz. Então, eu acho que tem um pouco a ver com a cultura brasileira isso também, né? Mas o pessoal confunde muito. Eu acredito que a gente tem que trabalhar muito isso, a questão... É um tema, sabe, Alberto, que a gente nunca explorou, a força do relacionamento, né? O que é o relacionamento? É um tema que as pessoas estão se confundindo muito no nosso país. E por que eu acho, na minha visão, né, de parceiro, por que as MP é tão forte? Porque eu acho que vocês conseguem conciliar os dois, né? Vocês têm especialistas, você tem gente que estuda, que vai atrás, que entende a realidade do cliente e ainda consegue conciliar isso com um jeitão, né, próprio de fazer relacionamento, de construir amizade. Então, parabéns, meu amigo, por ter desenvolvido um modelo de negócio incrível. Não, é uma jornada e a gente também tem uma parcimônia muito grande. Por exemplo, nós não temos área comercial na empresa. Uhum. A gente trabalha, o nosso crescimento depende dos clientes que falam para os clientes Sim. e da confiança que você cria em clientes. Incrível. Né? Então, algumas empresas cresceram assim, e a gente até hoje tem crescido assim. Mas quando você tem um relacionamento forte, por isso que é importante que o relacionamento traz o negócio. Porque quando você tem um relacionamento forte, você jamais vai sacanear esse cliente. E você não permite que nada errado aconteça. Porque você tem um relacionamento que você fala, não, não vou deixar. não pode. Nós temos 6, 7 sócios na empresa. Quando a gente tem algum evento que vem bastante cliente, a gente se mata ali para que a gente consiga atender todos os clientes, porque a gente não quer deixar nenhum cliente descoberto. Poxa, vai estar fulano. Mas a gente faz isso porque a gente gosta dos clientes. Claro. E a gente quer dar atenção para todos os clientes. A gente tem uma consideração muito forte. É real, a gente quer estar real, com os clientes. É genuíno. Mas eu sinto que o mercado ou o mundo não é assim, né? Se você perguntar pro cara... Não, deixa, é outra conversa. Vai, segue o barco. Vocês estavam falando dessa conexão genuína com o cliente, né? E me vem a profundidade no relacionamento. E a gente está vivendo num tempo de quantidade, né? Então, trazendo aqui para a nossa realidade de novo, às vezes se valoriza mais fazer 10 visitas num dia do que fazer 2 visitas muito bem feitas, né? E trazendo também nas MP, a gente tem uma conversa interna que ela é diária, tá, Alberto? Assim, a gente escala ou não as MP. A gente vai contratar um tanto de gente, vai ser gigante, ter milhões de clientes, ou a gente segue crescendo com cuidado e Tamanho do nosso profundidade, né? E preservando essa conexão real com os clientes. A gente sempre escolheu, né, esse segundo caminho. E aí, João Paulo, né, nessa sua experiência, né, de anos no comercial, você vem percebendo dessa diferença na profundidade dos relacionamentos? E até pensando no posicionamento das empresas, né? Que às vezes faz a meta também pela meta, né? Então, a meta é quantidade, não é qualidade. E aí, não estou nem falando de valor, porque às vezes no final, né, na linha de chegada, o valor vai ser até maior se a gente trabalhar na profundidade e ter esse tempo. Mas a gente tem tempo para trabalhar a profundidade? Tem uma coisa importante, assim, a ganância. Aquela expressão que eu falei para vocês do Bezos agora há pouco, quando eu estava estudando, segue-se uma coisa no livro que eu estava lendo, e ele fala assim, a ganância não vai mudar também do ser humano. Então, você pode considerar nos seus planos o seguinte, como eu lido com a ganância humana, né? É interessante isso aí. Eu não queria discutir hoje, mas acabei botando aqui na mesa porque sua pergunta foi muito boa. Tem algo que me preocupa muito. Vamos lá. Um jovem hoje, agora vamos falar de geração, ele se relaciona como? Pelo celular. Eu tenho 2 filhos. O primeiro filho, eu ia sair para jantar. Vou provar o que eu estou falando. Eu ia sair para jantar e eles eram mais jovens. Eu falava, as namoradas vão conosco? O primeiro pegava o telefone e ligava para a namorada. O outro, que era 3 anos mais novo, falava assim, eu não sei se ela vai. Mas como você não sabe? Eu mandei o WhatsApp, ela não respondeu. Eu falei, cara, tem que resolve. Peraí, mandava o WhatsApp de novo.
Eu falei, como você mandou o WhatsApp? Liga para sua namorada. Ele falou assim, não, mas eu mandei o WhatsApp. Então, você vê a diferença. O primeiro liga, o segundo manda o WhatsApp. A geração nova, eu vejo na empresa lá, eu fico observando os funcionários. Tem funcionário que a gente fala assim, a casa tá caindo, ele pega o celular e manda o WhatsApp pro cliente. Ó, você não entregou os brindes. Eu falei, por que não liga pro cliente e fala assim, ó, você não entregou e amanhã cedo? Ele não liga. O outro, um pouco mais velho, pega e liga e fala, ó, você não entregou. Então, as gerações foram habituadas a fazer tudo sem conversar. Eu tenho um amigo que tem 2 filhos de 15 anos e estava me contando um drama na casa. São gêmeos também. Cortaram o celular na escola. Certo? Sim. Colégio particular, muito bom. Os filhos chegaram para os pais e falaram, vocês precisam ir na escola. Por quê? Porque foi uma... Nós não sabíamos o que fazer no intervalo do recreio lá, do intervalo da escola. Mas como assim? E seus amigos? Ah, mas que saco. A gente queria ver as notícias, queria ver os... O TikTok da Queria vida. ver os amigos. Mas os amigos estavam lá. Não, mas a gente queria ver os amigos. Eles queriam ver os Eles amigos começam com eles mesmos, mas pelo celular. pelo Instagram, Então, agora vai se aculturar de novo. Mas eles sabiam por aí. Onde eu quero chegar? Para responder a sua pergunta, para não se alongar mais. Está chegando um pessoal que tem mais dificuldade do contato. E aí também nós entrevistamos clientes que já disseram para nós, eu não quero que venha alguém aqui e fique muito tempo comigo. Olha o problema. Ele falou, quero que o cara venha e seja rápido. Como que você convence a ficar um tempo maior se você tem que fazer uma venda e você tem que vender um projeto? Se você tiver muito conteúdo para o cara falar, epa, eu não gosto desse tipo de relacionamento, mas peraí, com esse aqui é diferente. Você tem que ser muito bom de conteúdo. Só que existe uma liderança grande de empresa, mas grande, que ele marca assim, eu vou conversar com o João Paulo, que é um clientão meu, imagina que eu sou cliente, dia 7 de maio. Aí vem um chefe dele da casa matriz, fala, tô indo para aí. Ele liga pro cliente e fala, não posso mais. E desmarca. Porque o chefe dele é mais importante. O que o funcionário pensa? Pô, o cliente não é tão importante assim. É isso aí. Então, eu fui de uma arrasta. escola que a gente falava assim, se marcou, vai. A Marta pegou fogo na casa matriz. Alguém vai lá resolver, mas o que marcou, vai. Entendeu? Essa semana eu fui visitar um cliente ontem, que eu descobri que eu não devia ter marcado, porque tinha um evento essa semana, muito grande. E aí eu descobri, voltando de férias, que eu tinha marcado um cliente na PQP, e quase inchegável, e eu tive que acordar às 3h30 da madrugada na segunda, para viajar e até lá. Peguei 3 aviões, olha, 3 aviões para chegar, 3 para voltar. Fui num dia e voltei no outro, ó, tô até sem voz. Aí eu tinha opção, nas minhas férias, ligar pro cliente e falar, não vou, que eu marquei errado. Não faço isso, que a minha cultura é a seguinte, marcou, vai. Marcou, vai. Mas hoje as pessoas têm com uma certa futilidade. Inventa uma história. Então a liderança tem que dar exemplo. Exato. A liderança tem que dar exemplo porque a nova geração não tem essa percepção de gente, como tem que ter. E se não tiver, o relacionamento que você falou não vai acontecer. Entendeu? É isso. Papo bom. Muito bom, né? E eu tenho certeza, né, que dentro da Escola do Caos também, e a Escola do Caos é um grande parceiro nosso, né? E as MP acreditam muito em somar forças, né? O que a gente traz de melhor para conectar e a gente conecta com os nossos clientes. Essa questão da profundidade também deve ser um tópico quente, né? E eu fico pensando em projetos, e acredito que vocês passam por isso, que o cliente procura a gente, né, João? E quer uma solução mágica em 3 meses. O imediatismo. E é muito difícil você falar não existe e perder o projeto. Se essa for a opção. Mas tem o caminho do meio, que é o que a gente pode fazer, né? Que te entrega em 3 meses, mas vamos pensar uma transformação mais profunda, né? Vamos fazer algo que realmente agregue para o negócio. E o que a gente está se deparando, tá? A gente vê clientes que têm muita coisa implementada, então tem processo, tem sistema, tem fluxo disso, fluxo daquilo, tem toda uma organização, mas quando a gente vai para o básico do relacionamento, isso não está bem implementado, não está bem cristalizado, o conhecimento de gente, né, não está tão aflorado. E às vezes o remédio para isso aqui não vai ser mais processo, vai ser tratar de gente,
Conta um pouquinho da sua realidade, né? Desse tratar de gente, de trazer para a profundidade e realmente ter um impacto dentro dos negócios. Eu gosto de dizer que a gente não está vivendo uma revolução tecnológica, a gente está vivendo uma revolução antropológica. As pessoas estão mudando. A tecnologia acompanha, né, esse inconformismo das pessoas. E eu acho que boa parte das empresas, hoje, elas têm uma visão já de custo, de governança muito acurada já, né? Então, ela só procura uma consultoria quando ela já percebe que ela não consegue resolver o problema sozinha. Por quê? Porque ela já tem uma quantidade enorme de pessoas, tem líderes, tem o ChatGPT, tem tudo que possa trazer já as respostas. Quando ela não consegue, ou quando ela tem pouquíssimo tempo, aí ela procura uma consultoria como as MP, como a Escola do Caos, o que eleva muita responsabilidade dessas empresas, porque eu tenho que apresentar alguma coisa que eles por si só não teriam acesso sozinhos. Eu não posso trazer um treinamento com uma frase do Einstein ou da Cecília Meirelles. Por quê? Porque todo mundo tem acesso. Não posso chegar lá falando de curva SWOT, não posso falar das coisas que o cliente sozinho vai ter acesso. Então, eu acho que hoje, boa parte do processo de entender de gente passa em você ir atrás de questões que os clientes não teriam acesso sozinhos. Então, vai para congresso, vai fazer curso, vai fazer pesquisa, vai entender o mercado, os movimentos, vai entrevistar especialista, vai provocar reflexões, fazer workshops diferentes para colher informação, vai ouvir mercado, empacota tudo isso, transforma num produto e leva para o teu cliente. Ali você consegue enxergar que, dessa forma, você consegue ter um diferencial competitivo no mercado. Da mesma forma, eu acho que hoje a gente está vivendo uma situação onde as pessoas também estão um pouco inconformadas com essa superficialidade. Por quê? Porque hoje, qualquer lugar que você entre, tem acesso à informação. As pessoas ficaram craques em ter acesso a qualquer tipo de conteúdo. Né? Todo mundo é conteudista. E todo mundo tem voz, né? Todo mundo pode tem dar uma voz. opinião na internet, então democratizou também. Como é que eu levo conteúdo diferenciado? É entendendo a natureza humana. Então, eu acho que a gente vai ter, né, Davos trouxe um pouco desse reflexo. Se você olha as principais competências que Davos valoriza para os próximos 5 anos, as 4 primeiras dizem respeito a letramento tecnológico, inteligência artificial, data analytics. A 4ª já diz respeito à curiosidade, à inteligência emocional, à empatia, à resiliência. São coisas que dificilmente a tecnologia vai desenvolver. Então, a gente tem que equilibrar soft skill com hard skill, power skill com meta skill, para a gente conseguir evoluir. Porque hoje, de fato, o conteúdo já não é uma questão relevante. Antigamente, informação valia ouro. Hoje, conhecimento vale mais. Com certeza. Ótimo. A gente fechar com chave de ouro. Fechar com chave de ouro. Mas tem ainda a última pergunta, né? Para a gente caminhar aqui para a nossa conclusão. E aí queria ouvir de vocês dois, né? Isso tudo que a gente falou. E sem dar aquelas respostas, sabe, gente? Que a gente já leu em algum lugar. Agora eu tô Dá apelando. até medo essas perguntas. Tô apelando aqui para ser autêntico, mas da gente também desconstruir, né? Coisas que a gente vai ouvindo e vai repetindo, assim. O que vocês dizem para essa moçada aí que tá chegando, né? Qual que é o grande conselho de carreira que não é o que todo mundo já leu? Tipo ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Busquem conhecimento, Busquem vão em conhecimento, eventos, né? Isso é muito para fechar, assim, eu queria que a turma que, né, estivesse nos vendo, ouvindo, saísse com essa reflexão, sabe? Assim, disso tudo que a gente ouviu, realmente, amanhã eu posso pensar algo diferente e colocar em prática, pensando numa carreira de longo prazo, né? E não algo que eu li ali de forma superficial e isso vai se juntar numa pilha de um tanto de Eu coisa. vou dar a resposta primeiro para pro Alberto conseguir fechar. Ele que é o nosso convidado, e assim ele pensa também, né? Eu tenho algo bem pragmático que eu acredito demais. Então eu não quero ser hipócrita porque eu tenho que falar o que eu acredito. Eu acho que a gente tem algo que a liderança não percebeu e é um caminho para ele aproximar a nova geração e ajudar a nova geração. O que acontece? Você disse que tem um pessoal que está ficando doente. E o pessoal está ficando doente, até suicídios, que não é falado. Dependência por química, quê? né? O conhecimento está trazendo a infelicidade. Como a nova geração ele tem muita proximidade com a informação e de todos que o cercam, o que acontece? A felicidade é muito ligada com a expectativa. Então, você tem uma expectativa, você não atinge a expectativa, te causa uma frustração. A partir do momento que você vê tudo ao seu redor, você começa a ter um monte de comparação. E você nunca é feliz. Porque um tem o carro isso, outro tem a roupa isso, outro viajou aquilo, outro tem o namorado isso aqui, o outro é bombado. E antes a gente viu o vizinho, agora você vê o mundo inteiro. E todo mundo é né? feliz ao seu redor, porque ninguém posta infelicidade. Não. Ninguém posta felicidade. Então as pessoas mais jovens, também tem um pouco menos de
resiliência ainda na pele, estão o tempo todo olhando e se comparando. E também quando eles entram na empresa, eles entram com uma coisa que eles estão sendo criados, se comparar. E eles já entram preparados com aquela expectativa. Poxa, eu quero lá na frente isso. Meu conselho hoje é que os líderes deveriam vir e setar a expectativa, trabalhar a expectativa. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com a expectativa de curto prazo. O que a gente precisa de curto prazo. E ensinar a trabalhar de curto prazo. O jovem desaprendeu totalmente o que é curto prazo. Não existe curto prazo. Só existe longo prazo, né? Só existe expectativa alta. Então, precisa de um líder que senta e fala, tá bom, vamos fazer o presente. Se você for bom no presente, seu futuro vai ser ótimo. Mas primeiro você tem que ser bom no presente. E você lembra quando as pessoas falam assim, o clima dessa empresa é tóxico. O que é o clima tóxico? É a expectativa não atingida. Mas qual é a expectativa? E são muitos discursos prontos que se repetem, É pronto. né? E a pessoa fala, é tóxico. Aí você pergunta, por que é tóxico? Ela não sabe explicar. Mas, no fundo, ela tá vivendo uma depressão. E a depressão é o que ela sonhou versus o que ela não consegue atingir. Então, a liderança não está preparada para conversar com o jovem. Pegar o jovem e falar assim, vamos trabalhar de curto prazo? Falar, não é o caso da Ana, mas vamos imaginar que fosse a Ana. Ana, é o seguinte, nós temos aí o podcast. Nós precisamos fazer o podcast bem feito. Nós precisamos fazer a comunicação bem feita. Precisamos publicar bem feito. Como nós vamos fazer? Se tudo isso acontece bem feito, o que vai acontecer com a Ana? Ela vai virar coordenadora já depois de coordenadora ela vai virar gerente, mas para ela virar gerente, ela tem que fazer o presente bem feito. Certo? Uhum. Mas o pessoal não pensa no presente, ele pensa no futuro. Né? E é quase contraditório, porque é um futuro que a pessoa acha que é muito rápido, né? Então, assim, a gente tem muitos jovens que entram e falam, eu quero ser estratégico, ou eu quero ser diretor, e isso muito no início da carreira. Pode acontecer? Pode, né? Você tem vários casos que acontecem, mas na grande maioria, isso não vai acontecer. Então, mas ele pode até acontecer se tiver um líder que fala, tá bom, então o seu presente vai ser rápido. O que você está fazendo no presente que é muito rápido? Perfeito. Essa conversa não existe. Uhum. Não existe. Aí eu vejo o papel da liderança, que a liderança tem que ter um papel de sentar com o jovem e falar, vem cá. Eu tive um caso emblemático, que o cara chegou para mim e falou assim, João Paulo, eu queria saber o que a empresa está preparando para mim para o futuro, na antiga empresa que eu estava. Uhum. E ele sempre perguntava isso, e me irritava, porque ele era muito ansioso. E qual é o plano da empresa para o futuro? E sempre eu trazia, tal. Não teve um dia que eu estava enfesado, falei, vamos discutir sim, senta aqui, hoje nós vamos discutir o futuro. Mas antes, você me diz o que você planejou para essa semana e para a semana que vem. Ele começou a gaguejar. Ele, não, fala, vamos começar, amanhã cedo, onde você vai? Uhum. Não, me mostra, qual é o seu plano para amanhã? Eu falei, olha que coisa curiosa, você quer que eu te diga o seu futuro, você não sabe me dizer o seu presente? Seu presente. Como se fosse um caminho mágico, né? Que incrível, sempre com sacadas ótimas. Né? Então é isso que eu penso, sensacional. agora dessa vez. Eu acho que talvez a lógica seja a gente entender as gerações da forma como elas são e tentar parar de mudá-los, sabe? Acho que talvez a minha grande recomendação é continuem sendo autênticos. Continuem seguindo a sua própria linha. O mercado vai tentar mudar, o mercado vai tentar empurrar um comportamento que não é natural dessa geração. Os jovens, eles chegam com uma visão diferente de vida, sabe? Eu gosto muito, claro, né? Sou suspeito, mas eu sou apaixonado pela conversa com meu filho, né? Meu filho, ele traz sempre uma visão diferente, né? Essa visão mas eu não quero ser dono. Eu acho que esses dias ele foi fazer uma entrevista, né? E perguntaram para ele aquele fatídico, onde é que você se vê daqui a 5 anos? E ele falou, na minha empresa. E ele foi rechaçado imediatamente do processo seletivo, porque o Geração X que estava entrevistando queria que eu visse, eu quero estar aqui, sentado numa posição de liderança. E esses processos foram resetados, né? A gente voltou para uma configuração de fábrica que não existe mais. Então, a minha grande recomendação é continuem sendo autênticos. Não deixe que o mercado mude vocês. Sejam felizes, procurem a felicidade da forma como vocês entendem o que é alegria, o que é felicidade. A gente errou muito, o planeta está acabando. A gente está esgotando as nossas reservas, a poluição, degelo das calotas polares, superaquecimento. Nós construímos um mundo que não é mais viável. Quem somos nós para chegar para os jovens e dizer como eles têm que ser? Eles é que têm que dizer para a gente como a gente deveria se transformar. Então, sejam autênticos e continuem sendo da forma como vocês são.
Tá certo. Muito bom. Obrigado pela essa resposta autêntica. Eu falei, né, gente, que o Alberto era autêntico. E ele trouxe esse no final para a gente fechar com chave de ouro. Muito obrigada, João Paulo, Alberto, pela conversa. Acho que a gente aprendeu bastante, né? Passamos por vários temas super importantes. E fica aqui a provocação, né, para os nossos ouvintes, telespectadores. Usa ainda falar telespectador, Ana? Ah, sim, hein? Ainda usa? Telespecs. Tá bom, tô me atualizando aqui, né? Fica essa provocação, né? Do que nós, aqui numa geração um pouquinho mais velha, né? Nada, vai. Podemos... Geração millennials aqui. Obrigada. Alguém me defende nessa mesa. Mas o que a gente pode aprender, né? A gente está sempre buscando o que a gente pode ensinar. A gente pode ensinar e deve, mas vamos sair daqui com essa reflexão. O que a gente pode aprender com essa moçada que está chegando aí nas empresas. Aliás, que já chegou, né? Já está jogando o jogo com a gente. Estão todos jogando. Já está todo mundo jogando. Então, muito obrigada, né, por nos assistir e continue acompanhando as MP para a gente trazer ainda mais convidados, mais conteúdo e estar sempre atualizando vocês com autenticidade. Boa. Ótimo. Até a próxima. Muito bom. Tchau, 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 tchau.